Paz do Senhor Jesus a todos, que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã. Eu peço a vocês que abram a Bíblia de vocês, o Salmo de número 46. Façamos a leitura da palavra de Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes fundem nas profundezas do mar, e ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com a guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos a Deus, mais uma vez. Senhor, estamos diante da Sua santa palavra, ela é viva, é eficaz, é inspirada, é inerrante, perfeita. Como diz Salmo 119, ela revigora a alma, ela é mais doce, ó Deus, no nosso paladar, como mel à nossa boca. Pedimos a Ti, Senhor, uma vez mais o Senhor nos satisfaça com o prazer de sermos alimentados pela Sua palavra. Fala conosco, conforme as necessidades dos corações. Teu Espírito, ó Deus, que pode ir aonde homem nenhum pode chegar, no íntimo do coração, no âmago da nossa alma, aonde nenhum médico alcança, o Senhor alcança, com bálsamo, com visitação, com graça, com poder, trazendo, ó Deus, aquietação para a nossa alma turbulenta, que é ansiosa, que é preocupada e que vive diversos outros temores e traumas. Visita-nos, ó Deus, nessa manhã, pela exposição da Sua palavra. Em nome de Cristo oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, algumas questões introdutórias sobre esse salmo. Esse salmo de número 46, né? Nós vemos aí que ele é no formato de uma canção. Como nós sabemos, os salmos, eles são para nós uma grande escola. Como foi falado no domingo passado, ele é uma escola de oração para nós. Nele nós aprendemos como orar. Quando nós não temos palavras, quando nós não sabemos o que orar a Deus, uma fonte segura de oração é os salmos. Nós podemos orar ele e nós estaremos orando de maneira inerrante, infalível, porque nós vamos estar orando a palavra de Deus. Mas os salmos também são uma escola de louvor, porque como esse salmo é uma música, ele é um cântico que foi cantado em determinada época da história de Israel, por causa de um determinado feito que Deus realizou pelo seu povo, ele louva, ele elogia, ele engrandece, ele reconhece
quem Deus é. Ele exalta o poder de Deus, e ele exalta a proteção e a segurança de Deus em prol do seu povo. De maneira muito geral, esse salmo é muito lembrado pelos cristãos em tempo de situações difíceis, angustiosas, tribulação, sofrimento. Nós nos lembramos muito bem quando nós precisamos da atuação urgente de Deus, porque Ele diz que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Nós também nos lembramos desse salmo quando nós precisamos de um lugar de refúgio, quando nós nos sentimos vulneráveis, quando nós nos sentimos fracos, porque Ele diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mas nós também nos lembramos desse salmo quando nós olhamos para o cenário que se desenha diante dos nossos olhos, e o medo, a desesperança, a incredulidade, a ansiedade toma conta do nosso coração. E aí nós nos lembramos dessa expressão bendita que esse salmo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, para nos lembrarmos de que em Deus nós podemos confiar e descansar. E para nós entendermos esse salmo, lembrarmos do tempo e da situação em que ele foi composto é muito importante para nós. De acordo com os estudiosos, o cenário perfeito que se desenrola essa história por detrás desse salmo é a invasão e o cerco de Senaqueribe em torno do povo de Deus, que nós encontramos nos capítulos 2 Crônicas 32, um relato sucinto desse cerco de Senaqueribe contra o rei Ezequias e o povo de Deus. Um relato também mais detalhado em 2 Reis 18, 19, você pode ir lá fazer a leitura e você vai entender sobre que circunstâncias esse salmo ele foi escrito. Isaías 36 a 38 também traz esse mesmo relato. Então, para que você tenha uma experiência completa, como nós não nos sobra tempo de abrir todos esses textos, leia na sua casa todos esses textos que foram falados, e depois então leia o Salmo 46, para entender que grande livramento Deus operou pelo seu povo. Mas basicamente nós podemos resumir esses textos em 4 movimentos, em 4 situações que acontecem nesse cerco de Senaqueribe, esse rei assírio que veio devastando as nações vizinhas e inclusive derrubou 40 cidades do povo de Deus, aproximadamente 46 cidades. Em primeiro lugar, quando Ezequias sabe que Senaqueribe está querendo invadir Jerusalém, ele aconselha o povo dizendo que eles sejam fortes, que eles sejam corajosos, que eles não temem, que eles não venham temer, que eles não venham desanimar por causa do rei da Síria, porque ele tem apenas a força humana, mas nós temos o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e lutar por nós. Então o povo se tranquilizou com as palavras de Ezequias. Em segundo lugar, quando Senaqueribe envia alguns mensageiros para Ezequias, e ele blasfema, e ele desonra, e ele compara o Deus de Israel com os outros deuses das nações vizinhas, falando assim: as nações vizinhas não tiveram o socorro divino de seus deuses, você acha que o seu Deus vai poder te livrar das minhas mãos? A maior potência, daquele tempo, a Assíria, o império mais sanguinário que tinha, mais cruel, está às portas da cidade de Deus, fazendo grande ameaça ao povo que não tem um exército para combater esse rei. Não tem um exército humano, mas eles têm o Senhor dos exércitos, como esse próprio salmo vai dizer para nós. Depois que Senaqueribe então envia esses mensageiros, Deus afirma para Ezequias, segundo as palavras que ele consultou de Isaías,
Ele diz: porque eu defenderei esta cidade para livrá-la, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Deus se põe entre o perigo que aquela cidade corria para livrar o seu povo. Em quarto lugar, Deus então provê um grande livramento para o seu povo quando ele viu um anjo, conforme diz os textos que nós falamos, e esse anjo mata 185 mil soldados e deixa os cadáveres deles expostos de uma maneira sobrenatural durante a noite. Alguns sugerem que foi uma peste, outros sugerem que foi uma grande tempestade, um grande furacão, mas o grande ponto é que Deus realizou esse feito incrível. Então depois disso, Senaqueribe volta envergonhado para sua casa, e ele é morto, enquanto ele adorava os seus deuses por 2 de seus filhos. Então Deus efetua esse grande livramento, e aqui nós já aprendemos a primeira lição e a primeira aplicação para nós, antes de nós entrarmos na exposição desse salmo. Como o próprio Ezequias entendeu, Deus é quem batalha pelo seu povo, porque as batalhas contra a igreja ou contra o povo de Deus são batalhas contra o próprio Deus, como muitos textos da Escritura nos mostram essa verdade. Esse salmo é dividido em 3 partes, do 1 ao 3. Nós temos uma declaração de que Deus é o nosso castelo forte, né? O nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro, e que por isso nós não vamos temer, mesmo que as piores coisas venham a acontecer, nós vamos continuar confiando nesse Deus por causa da sua grandeza. O verso 4 e o verso 5 mostram para nós, juntamente com o verso 6, a realidade do lugar de proteção de Deus, aonde Deus está, como esse lugar é protegido, como esse lugar é diferente das loucuras desse mundo, do lado de fora que está turbulento. As nações, como diz o verso 6, elas estão agitadas, mas Deus não levanta grandes exércitos, não levanta grandes exércitos humanos, mas somente com o poder da sua voz, que é poderosa. Ele desabarata, ele despedaça, ele dissolve a terra dos seus inimigos. Verso 7, ele canta esse refrão dessa música, que também se repete no verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E do verso 8 ao verso 11, então, ele traz um convite para nós, para contemplarmos as obras de Deus e vermos o que Deus faz contra aqueles que se levantam contra o seu povo, e no final convidando a todos a se aquietarem, a sossegarem, porque Ele é Deus, está no controle e nada foge do controle da sua mão. Em homenagem a Martinho Lutero, o título dessa mensagem é: Deus é o nosso castelo forte. Porque, como nós sabemos, Salmo 46 era o salmo preferido de Martinho Lutero. Ele compôs esse hino Castelo Forte, que foi conhecido como o grande hino da Reforma Protestante, quando em 15 de abril de 1521, ele foi chamado para depor diante do castelo de Worms, diante de todos os príncipes e autoridades, e a renunciar todos os seus escritos contra a Igreja Católica e contra o Papa. E lá ele deu aquela célebre resposta, que ele não iria contra a sua consciência, porque não era correto e nem seguro, porque a sua consciência era cativa à palavra de Deus, e ali ele permaneceria. Que Deus o ajude, que Deus me ajude, ele respondeu. E aí então, no caminho para esse lugar, não era tão perto, segundo nos conta, os historiadores, os livros de história, foi no caminho para Worms que Lutero, sentindo o perigo e a ameaça da morte, porque muitos queriam ele morto, ele compôs esse hino: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo ele é, inspirado na verdade desse salmo, que mostra que Deus é o nosso lugar de segurança e proteção, e só nele nós podemos confiar. E baseado nesse salmo, alguns trechos dessa canção, ele diz: Castelo forte é o nosso Deus,
escudo e boa espada. Com o seu poder, Ele defende os seus, a sua igreja amada. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas o nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se temos de perder família, bens e poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Inspirado nesse salmo, Lutero compõe essa linda canção. E quando nós olhamos então para esse salmo, a primeira coisa que aparece para nós no verso 1 é a apresentação de quem Deus é em tempos de angústia, como o nosso Deus que se apresenta para o seu povo como um castelo forte. O que é um castelo forte? Naquele tempo, nós sabemos que haviam muitos castelos, grandes fortificações que eram usados como refúgio para refugiados, para fugitivos, para homens perseguidos. E eles entravam nesses castelos fortes, e eles entravam nessas fortalezas para eles se protegerem de quem os perseguia. E ali eles eram protegidos, porque esses castelos eles eram praticamente intransponíveis. Praticamente era impossível invadir esses castelos. Então essa metáfora, essa figura de linguagem que atribui a Deus como o nosso castelo forte, é para representar que nós, o povo de Deus, a sua igreja amada, está protegida nele como um castelo forte, que não pode ser violado. E aqui nesse verso 1, três palavras aparecem para nós, se referindo a Deus como nosso refúgio, nossa fortaleza e o nosso socorro. Em primeiro lugar, Deus é o nosso refúgio, e o sentido aqui é literalmente que Deus é o nosso abrigo no meio do temporal. Esse é o significado dessa palavra, que Deus é o lugar onde nós podemos nos esconder, e onde nós podemos ser abrigados em tempos de tribulação e em tempos de tempestade. Deus é o refúgio da sua igreja, é o lugar onde nós nos escondemos. Em segundo lugar, surge essa palavra fortaleza, que, como nós falamos, surge a inspiração de um lugar fortificado, de um castelo forte, de um lugar de grande proteção. E essa palavra fortaleza, ela significa literalmente um lugar de poder e força. Ele mostra para nós que Deus é a nossa fortaleza para suportar as provações. Deus é a nossa força no tempo de angústia. Deus é o nosso castelo forte. Um castelo intransponível, inviolável, inconquistável, completamente seguro e suficiente para o seu povo. Deus é a nossa fortaleza. Mas ele também usa uma terceira palavra. Ele diz que Deus é o nosso socorro. E o que significa dizer isso? Significa dizer que Deus é o nosso socorro, que é Ele quem nos socorre, que é Ele quem vem em nossa direção e nos ajuda quando ninguém mais pode ajudar, que intervém em momentos impossíveis, que com mão forte nos busca e livra o seu povo, como nosso socorro e como quem nos ajuda nos momentos de dificuldade. Ele é nossa única ajuda real, 100% confiável. Não é Deus e mais alguma coisa, mas no final de todas as contas, todas as coisas, Deus é a nossa única, confiável e cabal confiança de que nós seremos protegidos e guardados. O Salmo 121, revelando essa verdade, disse assim: eleva os meus olhos para os montes.
De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas aí, nesse mesmo verso 1, ele traz duas outras expressões que caracterizam esse refúgio, essa fortaleza e esse socorro, porque ele diz que ele é socorro bem presente na angústia. Não significa que Deus é somente socorro bem presente na angústia, mas que Deus é refúgio bem presente na angústia, de que Deus é fortaleza bem presente na angústia, de que Deus é socorro bem presente na angústia. E o que significa dizer que Deus é esse que é bem presente? Significa que Ele está sempre perto, que Ele está sempre pronto, que Deus está sempre alerta, que Deus nunca está distante, Deus nunca chega atrasado, Deus nunca faz as coisas na hora errada, Ele sempre atua no momento certo, por mais que às vezes pareça demorado para nós, mas que essa muitas vezes seja a nossa percepção, Deus atua no tempo certo. O Salmo 121 também diz: aquele que te guarda, Ele não se descuida. Ele é certo que o guarda de Israel, poderíamos dizer que o guarda da igreja, não se descuidará, nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é como a tua sombra ao teu lado direito, Ele está sempre presente. Assim como você não pode se livrar da sua sombra, você também não pode se livrar dos cuidados de Deus. Deus está sempre presente, Ele é bem presente, Ele é uma fortaleza bem presente, Ele é um refúgio bem presente, Ele é um socorro bem presente para a igreja. Aleluia. Deus então é esse ser pessoal que está sempre à nossa disposição, não como para nos servir somente, mas para estar ali e apresentar o seu poder. Mas aí ele diz que Deus é o nosso socorro especificamente na angústia, que Ele nos livra na angústia. E essa palavra aqui, angústia, ela pode ser traduzida como dificuldade, como aflição, como problema, como algo que tira a nossa paz. Nós podemos olhar para Deus e entender que no tempo de tribulação, Deus é todas essas coisas para nós, a sua igreja, nós os que cremos em Cristo. Ele é socorro, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Ele está dizendo que Deus é isso para o seu povo. Aplicação para nós. Em tempos de dificuldade, morte, doença, luto, Deus está presente nos socorrendo. E mesmo quando nós não vemos e não sentimos, Deus está presente, guiando todas as coisas, guardando o seu povo. Quantos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que sofriam grandes coisas terríveis, que não sentiam, não viam e também não ouviam Deus falar, mas a Bíblia diz que Deus era com eles. A exemplo disso, José. Nós pregamos há um tempo atrás aqui na igreja. José sofreu grandes coisas. Ele não ouviu Deus falar com ele, ele não viu, teve uma visão, ele temia a Deus, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Assim também Deus é com o seu povo. Aí no verso 2, há uma resposta apropriada. Se Deus é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, e Ele é o nosso refúgio, sempre presente no dia da tribulação, só tem uma resposta apropriada. Por isso, porque Deus é tudo isso, nós não temeremos. E o que significa isso? Significa que nós não vamos entrar em pânico, não vamos ficar histéricos, não vamos ficar assombrados, por mais difíceis que estejam as situações, por mais dificultosa que esteja a nossa realidade, nós não vamos nos assombrar, nós não vamos temer,
nós não vamos ficar aterrorizados, cheio de medo, cheio de pavor, porque Deus é isso para nós. Essa realidade só pode fazer sentido de não temer as situações, se Deus for de fato visto assim por nós, não somente em teoria, mas no dia a dia, na prática, como o nosso socorro, a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Porque Deus é o nosso castelo forte, que sumariza essas 3 palavras: refúgio, fortaleza e socorro. Nós podemos descansar, nós podemos ver o mundo ao nosso redor desabar, e saber que, conforme diz toda a Escritura, Deus está no controle da situação, Deus está guiando a história. Dizer que nós não vamos temer, não é desumanizar a nossa característica humana, que é quando nós nos sentimos ameaçados, nós automaticamente tememos. Mas significa que, ao vermos as coisas que nos ameaçam, em contraponto com as promessas e a grandeza desse Deus, o medo, ele não vai suplantar a nossa confiança em Deus. Nós vamos muitas vezes sentir medo, nós vamos muitas vezes ficar preocupados, mas ao pensarmos em quem Deus é, mas ao pensarmos nas suas promessas, mas ao pensarmos o que significa sermos o seu povo, sermos seus filhos e filhas, a nossa confiança vai sobrepor o medo, a nossa fé vai sobrepor a incredulidade, o nosso amor vai sobrepor as nossas preocupações, e todas essas coisas vão se revelar pequenas perto do nosso grande Deus. Mas então, no verso 2, quando o salmista diz: por isso não temeremos, ele traz uma realidade terrível. Ele fala assim: ainda que a terra trema, os montes se afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria, ainda que todas essas coisas aconteçam, ele está dizendo: nós temeremos, ainda que o pior mundo possível venha se concretizar diante de nós. E aí ele usa várias expressões. Ele fala da terra tremer e os montes afundarem nas profundezas do mar. Os montes para o israelita era figura de força, de poder, como ele diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, jamais serão abalados. Os montes para eles eram uma figura de força, de poder, de inalteridade. Eles falam das águas que venham a rugir e espumar, porque os mares para os israelitas eram um ambiente desconhecido, eles não eram navegantes, eles eram homens do campo. Mas ele também fala dos montes estremeçam na sua fúria. Ele fala dos montes sendo lançados nas profundezas do mar. E o que ele está mostrando para nós é que ainda que esse mundo que os nossos olhos conhecem, que a nossa realidade hoje segura, tranquila, estável, venha piorar cada vez mais, nós ainda assim não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio, porque Deus é a nossa fortaleza, e porque Deus é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. E perceba que o salmista, ele está em um ambiente de guerra, ele já está num ambiente terrível, ele já está no perigo iminente de morte. Então ele, com essas expressões, ainda que, no verso 2, duas vezes, ainda que, no verso 3, é para mostrar literalmente que mesmo que coisas terríveis, catástrofes naturais venham a acontecer, mesmo que a nossa estabilidade atual venha a piorar, ele vai permanecer confiando no Senhor, porque a nossa alegria,
a nossa confiança, a nossa paz, ela está em um Deus que está acima das circunstâncias, que está acima das coisas atuais, e a intenção dele é mostrar esse mundo hipotético. Ele não está dizendo que isso vai acontecer, mas ele está dizendo, ainda que aconteça, ele vai permanecer confiando no Senhor. Nós poderíamos seguir o salmista e pensar, ainda que tudo à nossa volta venha a colapsar, ainda que a crise econômica que o país vive venha entrar em proporções inimagináveis e nós venhamos viver uma coisa nunca vivida na história do Brasil ou do mundo, ainda que a crise política se agrave e dê origem a guerras, ainda que a crise de saúde venha piorar cada vez mais, ainda que nós olhamos para o nosso mundo ao redor e venhamos tragédias atrás de tragédias, ainda que todas essas coisas aconteçam, a fé do cristão precisa estar em Deus e confiar que Deus está no controle de tudo, que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, como cantou Lutero no hino Castelo Forte, e ainda que a vida se vá, Deus é o nosso castelo forte. Abacuque, de maneira semelhante, viu uma situação deplorável diante dos seus olhos, um povo indiferente, desobediente e rebelde. Deus fala para Abacuque que vai castigar o seu povo. Deus fala para Abacuque que vai castigar o seu povo com a Babilônia, com os babilônicos, que eram naquele período a pior nação que tinha, terríveis, sanguinários também, tais como os assírios, que estavam aqui nos muros do lado de fora de Jerusalém contra o povo de Deus. E depois de Abacuque ver todas essas coisas, ficar indignado, lutar com Deus, questionar a Deus, indagar a Deus, Deus se revela a ele. Ele treme diante da revelação de Deus. Ele vê a grandeza e o poder e o controle, o domínio, o senhorio de Deus. E aí, de maneira parecida com o salmista, ele usa essa expressão, ainda que, por 3 vezes também. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, ainda que, mesmo assim, Abacuque diz, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Perceba como a experiência de Abacuque é muito similar à experiência do salmista, e ambos identificam o pior universo possível. No caso de Abacuque, ele fala das coisas que traziam mantimento para Israel, fala assim, ainda que tudo isso se perca, e a gente fique na miséria, na fome, na desgraça, ainda que todas essas coisas aconteçam, mesmo assim, nós vamos continuar temendo ao Senhor e nos alegrando nele, porque Ele é a nossa fortaleza, é o nosso castelo forte, é o nosso ambiente de segurança, porque ainda que o pior inimigo do homem se levante, ainda que aquilo que nós não tenhamos controle aconteça, a nossa própria morte, na Escritura nós temos a promessa da ressurreição, porque Cristo venceu a morte, nós também venceremos, porque Cristo é o primogênito dos mortos, nós também iremos ressuscitar com Ele, nós os que cremos em Jesus. Deus ainda vai permanecer sendo o nosso castelo forte, a nossa esperança está em Deus.
E depois de trazer esse ambiente catastrófico, com essas expressões, ainda que tudo isso aconteça, o inimaginável, o impossível, o que nós pensamos que não poderia piorar, venha a piorar, ainda que tudo isso venha a acontecer. Aí ele fala no verso 4: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada, porque Deus a ajuda desde o amanhecer. O salmista está dizendo para nós. E aqui o segundo ponto é que se Deus é o nosso castelo forte, Ele também se revela como Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus que está sempre ao nosso lado. E aqui duas coisas dignas de nota: a cidade de Deus e a presença de Deus. Em relação a ambas, as duas, tanto a cidade quanto a presença de Deus, que aparecem nesses dois versos 4 e 6, nós podemos dizer algo mais sobre Deus, porque ele diz que Deus aqui, no verso 4, Ele é Altíssimo. Ele não é somente fortaleza, Ele não é somente refúgio, Ele não é somente socorro bem presente na angústia. Ele é o Altíssimo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele habita num lugar distinto dos homens. Essa expressão Altíssimo na Escritura revela a Deus acima da criação, um Deus transcendente, um Deus que está acima de nós, que é distinto, que é poderoso, que não pode ser afetado pelo bramido das ondas, pelos montes que podem ser lançados nas profundezas do mar, que não pode ser afetado pela crise econômica, política e a crise de saúde, porque Ele é Altíssimo, Ele não é um homem, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da terra. Mas Ele também diz que Deus é imanente, não somente transcendente, porque se Deus é Altíssimo por um lado, acima de nós, Ele também está no nosso meio, porque Ele diz: Deus está no meio dela, Deus está no meio da cidade, Deus habita no meio do seu povo, Deus está sempre presente, Ele é pessoal, Ele é acessível a nós. E aqui mostra para nós então um consolo, que no meio das angústias, como nós já falamos, Deus está sempre ao nosso lado. Aqui essa cidade terrena que ele fala, ele descreve, né? Muito provavelmente esses rios que alegram a cidade de Deus, foi um rio, conforme afirmam os historiadores, os arqueólogos também, que Ezequias desviou de uma fonte chamada Gihon, um lago, um rio que tinha perto da cidade de Jerusalém, para que eles pudessem durante o cerco e durante a batalha, ter uma fonte de provisão, de água, porque essa era uma coisa que os homens daquele tempo temiam, em tempos de guerra, cercados, ficarem sem água. Então por isso que a expressão fala, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Porém, quando nós olhamos para essa cidade terrena, ele fala algo que não bate com a história futura do povo de Deus. Ele fala que a cidade não vai ser abalada, mas futuramente Jerusalém ruiu, foi invadida, foi destruída. Então só há uma conclusão, visto a maneira que ele revela para nós, uma vez que os salmos também são tidos como profecias, como o próprio Jesus disse, que falaram a respeito dele, e não somente dele, mas das coisas futuras, sem que talvez ele perceba de maneira nítida, ele está falando de um ambiente, por inspiração do Espírito, que é a cidade celestial, não a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial, aquela que foi prometida a todos os crentes em Jesus Cristo. E essa cidade celestial, que nós vamos desfrutar no futuro, ela é descrita como um lugar completamente diferente desse mundo.
Isso deve ser visto em contraste com os versos 2, 3, 6 e 9, que mostram um mundo externo que está tumultuado, que está em guerra, que está em conflito, um mundo que está sendo destruído pelas suas guerras, enquanto que a cidade de Deus, esse lugar de proteção, esse castelo forte, ele tem um rio de águas correntes que alegram aqueles que estão dentro dela. Ali é a morada de Deus, ela não pode ser abalada, e Deus ajuda essa cidade desde o amanhecer. Então parece que o salmista está assim, revelando para nós uma coisa que foi revelada de forma mais clara no Novo Testamento. Essa cidade celestial é um ambiente do céu para nós, onde catástrofes naturais não chegam a nós, um lugar onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, onde não vai mais haver tristeza, porque todas as nossas lágrimas terão sido enxugadas, aonde as doenças não mais vão poder atingir a nossa vida, porque nós vamos ter um corpo glorificado. É um lugar onde todos nós estaremos juntos para sempre, e a morte não vai mais poder nos tocar, porque ela já foi vencida de maneira definitiva por Jesus. Um lugar de gozo, alegria e satisfação eterna, como disse em Apocalipse 21, 1 ao 4, fazendo referência a essas palavras, de que Deus está no meio dessa cidade, de que Ele habita com o seu povo. O autor de Apocalipse diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre nós, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem lamento, nem dor, porque as coisas já passaram. Então, no meio de todos esses, ainda que todas as coisas possam piorar, nós podemos dizer: há uma cidade, há um rio, que traz uma referência à vida, à graça de Deus, que superabunda sobre o seu povo. Há um lugar onde nós temos total proteção, e é em Deus que é o nosso castelo forte. E o que esse lugar, essa cidade, esse ambiente que ele descreve, proporciona para nós? Neste lugar Deus proporciona para nós favor e vida abundante, porque ele diz: há um rio cujas correntes, e essa expressão de águas correntes, elas são sempre metáforas na Bíblia de vida abundante, como diz o Salmo 1, o seu prazer antes está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. No verso 3 ele fala que o justo é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas correntes, as suas folhas não murcham, o seu fruto dá na estação certa, e tudo quanto ele faz irá prosperar. Perceba que a expressão de rios e águas correntes na Bíblia são sempre expressão de vida. Jesus disse para a mulher samaritana que ele tinha uma água que nunca mais tornaria ela ter sede. Jesus disse que se nós cremos, do nosso interior fluirão rios de água viva. Então perceba que essa expressão é uma expressão de favor e vida abundante de Deus. Mas ele também diz que há uma alegria, a cidade de Deus, o céu, a nova Jerusalém, o lugar onde nós estaremos como Deus, sendo sempre o nosso castelo forte, o nosso lugar de refúgio e proteção, é um lugar de extrema satisfação.
Se por um lado aqui nós somos cercados por perigos, medos e desafios, no céu nós teremos satisfação completa. Não satisfação passageira que muitas vezes as coisas do mundo nos dão e são de fato boas, coisas que Deus criou, mas no céu haverá um gozo infinito. Ele fala que o céu vai ser um lugar sem o nosso maior inimigo, que ele diz, um lugar, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo, um lugar sem pecado. A palavra santo significa consagrado, separado do pecado, que não tem comunhão com o pecado, que o pecado não pode atingir. O lugar que Deus preparou para a igreja de Cristo, é um lugar onde o pecado não pode entrar. Nós não vamos mais lutar contra o pecado, nós não vamos mais ser escravos do poder do pecado, porque nós já não somos, porque fomos libertos pelo poder de Cristo, mas nós não vamos mais precisar lutar contra as tentações, não vamos mais lutar contra a incredulidade, porque esse lugar santo é um lugar que não vai haver espaço para qualquer tipo de pecado ou de mal. E a melhor de todas as recompensas que esse lugar pode proporcionar para nós é a presença do próprio Deus, porque ele diz que é o lugar das moradas do Altíssimo, e que Deus está no meio dela. Deus estará no meio do seu povo de uma maneira que nós nunca vimos. Nós vamos passar a eternidade desfrutando da presença de Deus. Você já teve aqueles momentos em que você estava lendo a Bíblia, em que você estava orando, e que você foi visitado por Deus, e uma sensação tomou conta do seu coração, a presença de Deus foi tão real ali, que é uma sensação inexplicável. Isso é só uma sombra do que você vai sentir para sempre. Nunca você vai ter essa sensação que você está tendo agora, assim, normal, ou às vezes indiferença, ou às vezes sentindo que Deus não está presente. A realidade da presença de Deus, ela vai ser real e constante por todo o sempre. Você vai ser tomado pelo poder e a grandeza da presença de Deus. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Mas ele também promete que esse lugar é um lugar de segurança e paz, porque ele diz que a cidade de Deus não será abalada. Deus a ajuda desde o amanhecer. Então revela para nós que esse é um lugar que não vai ter guerras e conflitos, não vai haver nação contra nação e reino contra reino, não vai haver mais guerra entre as pessoas, mas será um lugar da sustentação e da providência de Deus por completo, porque Deus vai ajudar o seu povo, é Ele que está sempre cuidando do seu povo. Ele mostra para nós, irmãos, aqui, o salmista, esse lugar, a cidade de Deus, que é perfeita, porque Deus está no meio dela, não porque nós estamos no meio dela, mas porque Deus está no meio dela, um lugar onde nós não podemos ser separados de Deus, aonde, como por exemplo, o povo ali teve aquela sensação, naquele momento, de que Senaqueribe não podia transpor os muros, porque Deus estava entre eles. Então, eles não poderiam ser separados da sua terra de promessa, eles não poderiam ser separados de Deus e dos seus entes queridos, porque Deus estava com eles, porque Deus era favorável a eles. E de maneira muito semelhante, Paulo, tomado pelo Espírito, falando dos crentes em Jesus Cristo e da sua segurança e da sua proteção em Deus, ele fala que nós também não podemos ser separados de Deus, em hipótese alguma, que nada pode nos separar desse amor e desse cuidado de Deus que está em Cristo Jesus pela igreja. Quero ler esse trecho, quero que você preste atenção nessa leitura. Romanos 8, do 31 ao 39, ele diz: que poderemos dizer dessas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Vai ser a tribulação? Vai ser a angústia? Vai ser a perseguição? Vai ser a fome? Vai ser a privação? Vai ser o perigo? Ou a espada? Vai ser alguma dessas coisas? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades celestiais, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso castelo forte, porque Deus é o nosso socorro bem presente no dia da angústia, porque Deus é a nossa fortaleza, porque Deus é o nosso refúgio, porque Deus é o Altíssimo, porque Deus está no meio do seu povo, porque Ele é o Emanuel, o Deus presente, porque Deus é a favor do seu povo. Nada pode nos tirar da presença de Deus. Aleluia. No verso 6, ele descreve a cidade de Deus. Aliás, um contraste entre a cidade de Deus para o mundo em guerra. Ele diz: as nações se enfurecem, os reinos se levantam contra Deus, mas Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. Somente com o poder da sua voz. Deus não precisa levantar um exército de anjos, porque quando Senaqueribe estava às portas de Jerusalém, a Bíblia diz que Deus mandou somente um anjo, que matou 185 mil homens. E aqui ele está falando que pelo poder da voz de Deus, a terra se dissolve. Como diz o Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa. Deus só precisa dar uma palavra para mudar a situação da terra, do universo, ou de qualquer outra coisa. Deus é poderoso. Foi pela sua palavra que Deus criou o mundo. Como diz Colossenses 1, Hebreus 1, é pela sua palavra que Ele sustenta todas as coisas. Como diz muitos textos da Escritura, Ele realiza a sua vontade, o seu plano pelo poder da sua palavra. Como diz a Bíblia em muitos textos, Ele traz juízo para os ímpios somente pelo poder da sua palavra. Ele traz disciplina para o seu povo pelo poder da sua palavra, da sua voz. Ele traz vida para o pecador morto nos seus delitos e pecados, como diz Tiago 1, como diz Romanos 10, somente pelo poder da palavra. Deus é poderoso. Eu e você falamos alguma coisa e as nossas palavras podem ser desprezadas, podem ser esquecidas, podem não mudar a situação, mas a palavra de Deus pode mudar tudo em todos os lugares. A palavra de Deus pode. A palavra de Deus pode vir e mudar a situação. Creia na palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a voz de Deus que faz cessar a guerra, que dissolve a terra, como ele diz nos próximos versos. Depois de cantar que o Senhor o Senhor dos Exércitos está conosco, fazendo um convite a nós a vermos os atos poderosos de Deus, pelo poder da sua palavra. Deus
fez devastações na terra, fazendo menção ao evento da destruição de Senaqueribe. No verso 8 até o verso 9, ele nos convida: venham ver o que Deus fez contra aqueles que se levantaram contra o seu povo. Venham ver o final daqueles que se levantam contra a igreja de Jesus Cristo. O que Deus fez, além de ter esse poder da sua voz que dissolve a terra, o texto diz para nós que foram devastações, destruições. Ele acaba com a guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Ele mostra que aqueles que confiam em carros e cavalos, que confiam em guerras, que confiam em favor de homens, que confiam em alianças, que confiam nas coisas desse mundo, eles são destruídos, porque nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor, nós somos preservados por eles, porque a nossa confiança não está nos meios de vencer guerras, não está no poder econômico, não está na influência do mundo. A nossa confiança está em Deus, porque Deus é o nosso castelo forte, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Ele está sempre presente no tempo da angústia, no tempo da tribulação. Ele não nos livra da tribulação, mas Ele nos livra na tribulação. Então Ele convida: venham ver, venham contemplar as obras do Senhor, no verso 8. Vinde, contemplem o que Deus fez. Está convidando o seu povo. E Ele não fala a obra do Senhor, mas as obras do Senhor. É um convite para olhar para trás e ver tudo que Deus já fez pelo seu povo. Como que Deus livrou o seu povo do Egito com um braço forte. Como Ele esmagou o povo de Faraó no meio das águas que se fecharam. Como Ele proveu grandes livramentos. Como Ele levantou juízes no tempo dos juízes para livrar o seu povo. Deus é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Ele continua sendo o mesmo, um Deus de livramento. Aí o verso 9 mostra isso, né? Que as pessoas que se levantam contra Deus, elas serão destruídas. E então no verso 10 ele traz o imperativo. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Em algumas traduções, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E essa expressão aqui, aquietai-vos, ela serve tanto para aqueles que se levantam contra Deus, quanto para os cristãos, para dizer para nós: sosseguem o coração, se submetam a Deus, aquietem aquilo que está em angústia dentro de vocês, deixem de lado a tentativa de fazer a diferença pelo poder do seu braço. Aquietem-se, descansem em Deus, fiquem em silêncio, porque nós corremos o risco de nos precipitar nas nossas palavras, de fazer leituras e julgamentos errados do tempo, das épocas e do próprio Deus. Aquietar-se é ficar no seu devido espaço e não querer ser Deus, não querer realizar as coisas pela força da sua mão e das suas obras, mas confiar que Deus é todo poderoso. Com isso eu não falo que nós não temos responsabilidade, um adendo, temos responsabilidade, mas está falando, quietem o coração ansioso. E aí então o grande refrão desses versos que coaduna tudo que nós falamos, o verso 7 e o verso 11, ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos é uma menção ao poder de Deus, que não precisa de muitos exércitos, mas Ele é o Senhor dos exércitos do céu. Ele é todo poderoso,
está conosco, aquele que é todo poderoso, aquele que tem todo o poder. Ele diz, está conosco, porque Ele é o Emanuel, porque Ele é o Deus presente, o Deus que está perto, como nós já falamos, que nos outorgou o Espírito Santo para estar conosco, nos auxiliando, que na glorificação, como nós lemos em Apocalipse 21:3, Ele habitará no meio do seu povo. Mas Ele diz, o Deus de Jacó, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, ou seja, um Deus de aliança, um Deus de graça providente, um Deus que cuidou de Jacó no passado, que está acostumado a livrar o seu povo, que livrou Jacó da fúria do seu irmão, que livrou Jacó do seu tio que o enganou, que livrou Jacó diversas vezes. O Deus de Jacó, Ele diz então, é o nosso refúgio, é o nosso lugar de proteção. Deus é o nosso refúgio completo, Ele é eficaz em nos proteger. Para encerrar, se de tudo que nós falamos, nós tivéssemos que nos lembrar de alguma coisa, de tudo que nós falamos, é importante nós nos lembrar sobre aquilo que mais o Salmo deseja ressaltar aos nossos olhos, as palavras que se repetem. Em primeiro lugar, Deus é o nosso refúgio. No verso 1, no verso 7, no verso 11, essa palavra refúgio aparece para mostrar para nós que Deus nos livra dos perigos de cima, que Deus nos livra dos perigos dos lados, que Deus nos livra dos perigos ao nosso redor. Deus é o nosso refúgio, só Deus tem poder para nos livrar e trazer segurança no final das contas. Em segundo lugar, Deus não prometeu para o seu povo a ausência e a isenção de situações terríveis, mas Ele prometeu a sua presença no meio dela, de todas elas, porque Ele diz no verso 1 que Ele é bem presente. Ele diz no verso 5 que Deus está no meio dela, da cidade do seu povo, do meio do seu povo. Ele diz no verso 7, no verso 11, no refrão dessa canção, que Deus está conosco. Dessa canção, não a de Lutero, que ele compôs em Salmo 46, mas desse Salmo 46, que é uma canção, que é uma música, que é um louvor exaltando os feitos de Deus pelo seu povo. Ele está conosco. E Ele é o Senhor dos exércitos. Verso 7 e verso 11, Ele repete duas vezes, mostrando para nós que Ele é o Altíssimo, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Todo-Poderoso que tem poder para realizar aquilo que é impossível. E em último lugar, de maneira quase imperceptível, com a ajuda de Charles Spurgeon, que comenta sobre essa palavra, no final de cada estrofe, do verso 1 ao verso 3, há uma palavra no hebraico, que chama Selá, que aí parece para nós na nossa Bíblia como interlúdio. No verso 3, interlúdio. No verso 7, interlúdio. Verso 11, interlúdio. O que compete a nós no meio de todas essas coisas, no meio da crise, da impossibilidade, da guerra, da luta, das coisas impensáveis que poderiam acontecer, nós carregamos a verdade de que Deus é o nosso refúgio, de que Deus está presente, de que Deus é todo poderoso, e nós, essa palavra Selá, ela significa literalmente silêncio, ela significa literalmente que as vozes se cessam, porque não é hora de cantar, não é hora de falar, não é hora de tocar, é hora de ver Deus e contemplar o que foi dito, e contemplar o que Deus está fazendo. Tem muito a ver com essa palavra que foi falada. Aquietem-se, fiquem tranquilos, Deus está no controle. Quem diz isso é a palavra de Deus, é a Bíblia, para nós nos aquietarmos e confiarmos em Deus. Esse é o desfecho desse salmo, mostrando essas verdades para nós. Louvado seja Deus.